Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de portfólio da fase A2, que o tema é sobre empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social, onde vamos falar sobre a Libras e cultura surda. A língua de sinais surgiu na metade do século XVIII na França. Quem desenvolveu o sistema de sinais foi o abade francês Charles Michel de Lespée, que fundou a primeira escola para surdos. O sistema de língua de sinais foi adotado e aperfeiçoado pelos demais países no mundo, porque além das letras, os sinais também representam conceitos, o que permite a comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades. A partir de 1960, os pesquisadores voltaram o olhar para as características que compunham a língua de sinais. Stokely registrou a estrutura da língua americana, possibilitando que fosse reconhecida enquanto língua e abriu caminho para que outras línguas sinalizadas também pudessem ser estudadas e reconhecidas. Em 1966, o americano Orrin Cornish uniu a utilização de sinais com a leitura labial. A língua de sinais surge das relações sociais marcadas pelas condições culturais, sociais e econômicas. Nesse sentido, ela assume formas distintas nos diferentes países em que são utilizadas. Isso quer dizer que em cada país tem um alfabeto de língua de sinais. No Brasil, a língua de sinais chegou através de Eduardo Huet, educador surdo francês, que veio ao Brasil a convite do imperador Dom Pedro II. Em 1856, foi fundado o Imperial Instituto de Surdos Mudos, que funciona até hoje com o nome Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Nessa escola surgiu a mistura da língua de sinais francês com o sistema já usado pelos surdos do Brasil. A Libras é um sistema de signos compostos por regras e elementos gramaticais que permitem a seus usuários serem capazes de se comunicar e se compreender de forma efetiva com os ouvintes. Segundo Strobel, cultura surda é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Então, essa é a cultura surda. O pensamento e o agir dos mesmos formam-se a partir das experiências visuais. Eles identificam-se pelo grupo a que pertencem, pois ali encontram o outro igual. O uso da linguagem e da identidade são os elementos fundamentais de uma cultura. A cultura surda no Brasil vem sendo valorizada atualmente através das artes visuais que se expressam nas pinturas, através do teatro surdo, da literatura, que abrange a poesia surda, a piada surda, as fábulas e historinhas adaptadas em libras. Na educação, através do uso da linguagem de libras. Os ouvintes e as libras. E a libras. A interação entre ouvintes e surdos, ela se dá pelo contato visual frontal. O ouvinte precisa estar atento ao ritmo de conversação, buscando falar mais pausadamente. O ambiente precisa ter boas condições de luminosidade. A expressão facial ou corporal precisa corresponder à mensagem transmitida, porque a expressão facial ela equivale ao tom de voz. A tonalidade da voz tem que ser normal, não adianta
gritar. E a forma ideal de comunicação com surdos é por meio do uso da língua de sinais, onde a mesma exerce a função de mediadora do processo entre os ouvintes e surdos. Em 2002, a Libras foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão através de lei, e em 2005 foi formulado um decreto onde regulamenta a lei de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais. Hoje, nós temos um profissional tradutor e intérprete de Libras, que para formar-se ele precisa ter nível médio, curso profissionalizante e curso de extensão universitária ou formação continuada. Através das empresas também e da lei de responsabilidade, a disponibilização de treinamentos e da integração entre as equipes diversas. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em 2016, assegura a inclusão e prioridade para os surdos nos serviços essenciais. Aqui eu coloquei a simbologia do meu nome, Dalva, e até me arrisquei a uma frasezinha. Curso de História. Curso de História. Experiências locais bem-sucedidas. A APASP, no município de Paraí, Rio Grande do Sul. Foi fundada em 2012, é uma associação filantrópica constituída por pais, amigos, pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras que formam uma rede de promoção e defesa de direitos. Para os surdos, são ofertados na instituição atendimento de assistência social, fonoaudiologia, psicologia, oficinas de pilates, muay thai, futebol, preparação para a carteira de habilitação, a CNH, aulas de Libras. Para a comunidade e região, também são oferecidas aulas de Libras por 2 intérpretes surdos habilitados para tal função, os quais fazem parte da própria APASP. Então, esse é um trabalho local da minha região. Aqui eu peguei algumas fotos da APASP. E o que pode ser feito no nosso polo? Atualmente, o polo oferece a Libras dentro das disciplinas das grades curriculares dos cursos diversos. E o que eu sugiro, então, é que o polo de apoio presencial ofereça o curso de capacitação em Libras ou cursos de extensão. Com isso, ele vai levar mais conhecimento sobre o tema e ele estará auxiliando na inclusão social, no combate ao preconceito e, ao mesmo tempo, contribuindo para a integração entre surdos e ouvinte. Esse foi o meu trabalho e eu agradeço pela interação.